Esse é o nosso terceiro encontro, né, para falar aí do vestibular das ciências médicas, e eu queria comentar sobre questão aberta, a forma de redigir resposta de questão aberta de biologia e de química, certo? Então, vocês tomem muito cuidado com isso, porque vocês são praticamente, né, essa geração, né, que acostumou aí a fazer o Enem, vocês são praticamente adestrados, né, ao modelo de redação do Enem, certo? E a redação do Enem, apesar de, né, de ter seus parâmetros, né, um texto dissertativo argumentativo, tal, ela é uma redação literária. Ela é uma redação literária, tá certo? Diferente da redação científica. A redação científica ela é objetiva, ela prima pela objetividade, tá certo? Então, coisas que em português, em redação, você não pode fazer de jeito nenhum, na redação científica você tem que fazer, tá certo? Então, por exemplo, eu sei que vocês são aconselhados o seguinte, né? Você tem um texto lá, vamos pegar a obra aí, Morte e Vida Severina, certo? Vamos pegar a obra Morte e Vida Severina. Aí vem uma pergunta lá na prova sobre Morte e Vida Severina e precisa redigir um texto. Não é isso? Então, vamos imaginar que o tema da redação tivesse a ver com a situação econômico-social do pessoal da cidade grande, né? Para onde o Severino migra, né? E vai chegar lá numas palafitas, né? Numa situação lá de pobreza, certo? Então, vamos supor, né, que a questão seja sobre isso, e eles perguntam lá, você percebeu fragilidade social nas pessoas, né? E aí redige um texto tal, né? Então você não pode responder assim, sim, né? Você não pode. Você percebeu fragilidade social nas pessoas lá das palafitas e tal? Você não pode responder sim por causa disso, 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 disso. Em português eles não vão gostar disso. Eles não vão gostar. Tá certo? Você vai ter que fazer uma introdução, né? E aí você vai fazer um desenvolvimento, apesar de que ser 10 linhas só, né, que você vai ter lá, mas você vai ter que fazer uma introdução em 2 linhas, você vai ter que posicionar nas próximas 2 linhas e fazer um desenvolvimento, né? Então, a situação do migrante é sempre preocupante, né? Na obra em questão, isso não foge, né, ao padrão, percebe-se uma grande fragilidade social que poderia ser resolvida. Entenderam? Então, isso é um texto literário. Agora, na biologia, na química, e quando tinha física também nas ciências médicas, que já teve prova de física, se perguntar para você, essa célula é procariota ou eucariota? Justifica. Eucariota, ponto, por causa disso, disso, disso. Entendeu? Você não vai fazer aquele texto, a célula representada acima, né, numa bela ilustração feita na manhã de outono. Né? Você não vai fazer isso. Tá certo? Você está num texto científico, então é para ser objetivo. Tá? A maior prova disso, certo? É que quando essa sistemática do Enem começou a andar e a UFMG ainda trabalhava com provas abertas, tá? Até um pouco antes do Enem, o pessoal na biologia e na química, questão aberta, eles faziam a pergunta, tá? Essa célula é eucariota ou procariota? Justifique sua resposta. Fazia uma pergunta, dava 2 quadradinhos, um escrito eucariota, outro escrito procariota, para você marcar e aí você justificar. Entendeu? Quer dizer, porque o aluno ele fazia todo um texto literário antes. E para quem está corrigindo isso, é um inferno. Não é uma prova de literatura. É uma prova de ciência, ciência objetiva. Captaram a ideia? Então não faça esse negócio. A célula baixa é eucariota para eucariota.
A célula abaixo representada trata-se de uma célula eucariota. Não faz isso, vai direto, tá? Sim, não, eucariota, procariota, justifica. Essa é a informação mais importante. Você não está fazendo um texto literário. Adjetivo, esquece. A não ser que seja impossível evitar o uso de um adjetivo. Tá certo? Mas esquece adjetivo. Tá? É um texto seco. Vocês logo, né, vão estar na universidade, ano que vem, se Deus quiser, vão estar lá na universidade, Deus quiser, se vocês fizerem boa prova, né? E você vai passar por um processo de iniciação científica. Então, na hora que você redigir um trabalho científico lá, se você começar com essa citação filosófica e não sei o que, não sei o que lá, ó, é pau. Tá? É pau, não é texto literário. Ele quer um texto científico. Texto científico prima pela objetividade. Tá? Então, coloca isso aí na sua cabecinha. Tá? Jeito de responder a questão de literatura, de redação, é literário, mas texto científico é outro. Tá? Então, vamos lá. Figura abaixo representa a célula, tarará, pertencente aos organismos de determinado reino de seres vivos. Pô, uma célula eucariota, com parede celular, cloroplasto, né? Grandes vacúolos, é reino plânter. Né? Reino plânter, claro. Cite duas divisões ou filos desse reino em que a reprodução é dependente do transporte de gameta masculino pela água. Dentro do reino planta, você tem as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, considerando como filos, tá? Esses grupos, que hoje, aliás, tem outras formas de classificação e tal, mas em termos de ensino médio, normalmente é briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Né? Então, são as que têm transporte de gameta feito pela água. Briófita, pteridófita. Está vendo? Seco. Cite um tecido presente em organismos desse reino, reino planta, que possua células semelhantes à célula representada. Aí você vai assim, qualquer tecido serve. Não, não é qualquer tecido que serve, não. Porque aí tem cloroplasto. E, basicamente, o tecido vegetal que tem cloroplasto é o parênquima clorofiliano. Tá? Xilema não tem, aliás, xilema é até célula morta, né? Xilema, subesclerênquima, nem célula viva não tem, né? Floema não tem, tá? Epiderme, só o estômago, que é uma célula da epiderme lá, o estômago, é que tem cloroplasto, então parênquima clorofiliano. Tá certo? Preste atenção, porque, né? Às vezes fica parecendo, qualquer tecido está valendo. Não é assim, não. Tá? Quais das estruturas, cite letra e nome, estão relacionadas com as seguintes características. Participa de troca de água com o meio ambiente. A parede celular participa do processo por ser permeável, a membrana plasmática B, semipermeável, e o vacúolo de reserva C. Né? Então, as trocas de água da célula vegetal com o meio depende desse trio, certo? A água vem para o vacúolo de reserva, por onde ela pode sair por osmose, né? Então, está aí A, B e C. Parede celular, membrana plasmática, vacúolo de reserva. A ordem aqui não importa, não, eu coloquei numa ordem de importância. Possui ácido nucleico com a presença de timina nucleotídeo. Opa, peraí. Ácido nucleico que tem timina. Ácido nucleico que tem timina é quem? DNA. Então, onde nós temos DNA? Então, nós temos DNA na cromatina, né? Poderia colocar núcleo, tudo bem, tá certo? Apesar que aqui está mais apontando a cromatina, né? Mas núcleo, tudo bem. Nucleolo, não. Né? Nucleolo tem um tiquinho de DNA, mas é muito pouco. Tá? Mitocôndria tem DNA e plasto tem DNA. Cloroplasto tem DNA. Toma cuidado que ribossomo e retículo rugoso, eles têm RNA, né? Igual nucleolo. Tá? Mitocôndria também tem RNA, cloroplasto também tem ribossomo, tá? Mas DNA basicamente é na cromatina, na mitocôndria, e como se trata de uma célula vegetal, cloroplasto também.
certo? Tranquilo, né? Em uma das estruturas indicadas está presente um polissacarídeo que não é digerido pela maioria dos animais, pois os mesmos não sintetizam enzimas necessárias ao seu desdobramento. Entretanto, alguns animais possuem micro-organismos, seu tubo digestivo, que são capazes de produzir as referidas enzimas digestivas. Dessa forma, esses animais conseguem usar tal substância como alimento. Letra, nome da estrutura e o polissacarídeo. Parede celular, letra A, parede celular, celulose. Né? Celulose, você sabe, ela é um polissacarídeo, não é isso? E a gente não consegue digerir, a gente depende de enzimas. Né? Aliás, nós nem isso, né? Nós nem isso, nós nem temos essa associação com micro-organismos para fazer digestão. Tá? Mas os animais herbívoros têm, por exemplo. E a segunda pergunta aí, o segundo item, vai nesse rumo. Os animais capazes de digerir tal substância, em geral, ocupam qual nível trófico da cadeia alimentar? Segundo nível trófico, né? São os herbívoros, comem as plantas, e as plantas têm celulose, então eles conseguem fazer digestão por causa das enzimas produzidas pelas bactérias, até alguns protozoários que vivem no intestino. Tá? Bom, como é uma prova de medicina, né, eles poderiam ter ido um pouco além e perguntar da importância das fibras, dessas fibras, no nosso caso, né, que a gente não digere. A gente não digere a celulose, mas elas têm importância de aumentar o volume do bolo fecal. Né? A celulose, para nós, aí aumenta o volume do bolo fecal, que a gente nem tem muito dessas bactérias aí capaz. Alguma outra tem, né, gente? Mas a maior parte da celulose nossa não digere, então ela aumenta o volume do bolo fecal, facilitando o trânsito intestinal e a defecação. Né? Poderia ter ido para esse lado aí, puxando para o lado da medicina. Tá? Agora, vocês viram que aqui eu tentei misturar um bocado de coisa, né? Misturei botânica aí, ó, né? Grupos vegetais, tecidos vegetais, características celulares, né? Alguma coisa de digestão e alguma coisa de ecologia. É isso que eles vão tentar fazer. Ramon, Oi, Felipe. a letra H está representando os nucleolos? A letra H é uma setinha que está apertando o nucleolo aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu dar uma Entendi. puxadinha aqui. Tá vendo? Está indo ali no nucleolo. Tem 2 nucleolos, né? Essa região aqui, diferentinha aqui, seria o nucleolo. Né? Entendi. Obrigado. Beleza? Vamos para outra. Analise a figura abaixo, referente à inervação de um músculo, né? Músculo, que está evidenciada a junção neuromuscular por meio de placa motora. Opa, peraí. Junção neuromuscular, placa motora, tá? Então, isso aqui é músculo estriado esquelético. Isso é músculo estriado esquelético, que faz esse tipo de conexão aqui, ó, essa chamada placa motora, essas terminações dessa forma, nesse aspecto, tá? Sinapses neuromusculares. Além do mais, o próprio desenho. Né? Se você for olhar aí, ó, claro que na prova, né, você pode olhar bem de pertinho assim, né? Você vê o tecido de células cilíndricas, as estriações, né? Dá para perceber aí, claro que no desenho lá você poderia olhar de pertinho e ver isso aí também. Então, tecido muscular estriado esquelético, né? Classifica o tecido muscular representado, tecido muscular estriado esquelético. O que eu estou falando é aquilo. Tá? Não coloca lá o tecido muscular representado na figura ao lado. Pensa no cara que está corrigindo, gente. Pelo amor de Deus. Tá? O cara fica doido. Ele é obrigado a ler tudo que você escreveu. Então, se você começa a escrever coisas necessárias, ele vai ficar chateado com você. Né? Na hora que ele vê uma coisinha lá, ele fala assim, vou tirar um pontinho aqui para esse cara ver. Na ausência de adequado aporte é chegada, né? Aporte de oxigênio, qual o processo metabólico utilizado pelas células musculares? Em questão, produção de ATP. Fermentação lática. Fermentação lática tem produção de ácido lático, 2 ATPzinhos só, né? Processo de fermentação, processo anaeróbico. Então, faltou oxigênio, atividade física excessiva, gera esse ácido lático que pode provocar dor muscular e tal, pode provocar cãibra também.
A raiz nervosa indicada na figura, olha, tem uma raiz nervosa ali indicada. São duas raízes nervosas. Tem essa, mas a que está indicada é essa de cima. Não é? A que está indicada é a de cima. Certo? A que está indicada é a de cima. Aqui, ó. Essa que está indicada. A raiz nervosa indicada na figura tem função sensorial ou motora. Fácil de responder. Justifique sua resposta. Então, está lá, função sensorial. Né? Faltou uma vírgulazinha aqui, né? Faltou uma vírgulazinha aqui. Função sensorial, tá vendo? Direto. Função sensorial ou motora? Função sensorial. Por quê? Pois apresenta uma dilatação, que é essa aqui, ó, que é o gânglio nervoso da raiz dorsal do nervo, chamado gânglio sensorial. Né? Então, é aquela história. Se espetou o sujeito, o estímulo vai passar por ali, vai fazer uma conexão, aí vem a resposta motora pela frente, né? Raiz dorsal, então, é que recebe o estímulo. Tá? E ela é caracterizada por essa dilatação, que é o gânglio, o acúmulo de corpos de neurônio, né? O gânglio da raiz dorsal. Tá? Isso aí caracteriza para a gente que é a raiz dorsal. A raiz ventral não tem isso. Tá? Além da presença da bainha de mielina, representada na figura, qual outra característica deve estar presente nas fibras nervosas de condução nervosa mais veloz? Então, a gente sabe que a bainha de mielina aumenta a velocidade de condução nervosa, e a outra coisa que aumenta a velocidade de condução nervosa é a grossura, é o calibre do axônio. Né? O axônio é como se fosse um fio elétrico, né, gente? Quanto mais grosso, menor a resistência elétrica, maior a velocidade de condução do estímulo. Tá certo? Então, o calibre do axônio aí. Né? A intensidade do estímulo não interfere na velocidade de condução, tá? A intensidade de um estímulo aplicado. Eu aplico um choque na sua pele. Ele só tem o seguinte, ou ele tem intensidade suficiente para desencadear um estímulo, ou ele não tem. Isso chama lei do tudo ou nada. Tá? Se ele não tem intensidade suficiente, aí não acontece nada. Se ele tem intensidade, aí não interessa se é pequena, grande, enorme, não interessa. Se ele tem intensidade, ele vai deflagrar um estímulo sempre com a mesma velocidade. A velocidade não depende da intensidade do estímulo, depende da bainha de mielina, do calibre do axônio. Certo? Puxando para a medicina, né, que é o que eles vão procurar fazer, em relação a doenças que podem afetar as estruturas indicadas, responda. Cite uma virose que pode ser prevenida por meio da vacinação das pessoas e que pode afetar a medula espinhal. Poliomielite, paralisia infantil. Tá? Poliomielite. Ite, inflamação, mielo, medula, polio cinzenta. Inflamação da medula cinzenta. Tá? Poliomielite, gente, destrói os neurônios aqui, ó, da medula cinzenta, que são os neurônios motores. Então, provoca paralisia. Tá? Poliomielite é isso. E uma virose, outra virose, ó, que pode ser prevenida por meio da vacinação animal e que também pode afetar as funções representadas, né? Funções motoras, nervosas e tudo mais, né? Veja que tem estímulo vindo lá do cérebro também, né? Não é só arco reflexo, não, tá? Hidrofobia, né? Raiva. O vírus da raiva, geralmente, ele vai atacar o córtex cerebral, prejudicando também a função motora, mas prejudicando o neurônio lá de cima, o que dá a ordem. Tá? E aí paralisa a músculo respiratória e morre. Né? Mais complicado. Hoje já existe tratamento, tá? Já teve mais de um caso, eu sei de 2, né? Mais de um caso aí que se conseguiu tratar hidrofobia com sucesso, usando antivirais e anticorpos. Mas a gigantesca maioria que pega hidrofobia morre.
A adrenoleucodistrofia é uma doença genética rara, tem duas formas, sendo a mais comum a forma ligada ao cromossomo X, sendo uma herança ligada ao sexo de caráter recessivo. Opa, certo? Ligada ao X recessivo. Então, eu já coloquei aqui, ó, XAzinho, adrenoleucodistrofia, XAzão, condição normal. Beleza? Representação de herança ligada ao sexo. O Y não tem um G, né? Alterar o metabolismo, faltou um pedacinho aqui, né? Herança tal, que pode alterar o metabolismo dos peroxissomos relacionados ao metabolismo lipídico. A atividade anormal desses peroxissomos leva a um acúmulo excessivo de ácidos graxos de cadeia longa, de 24 a 26 átomos de carbono em tecidos corporais, sobretudo no cérebro e nas glândulas suprarrenais. A consequência desse acúmulo é a destruição da bainha de mielina, afetando a transmissão de impulsos nervosos. Bom, então, falou o que é adrenoleucodistrofia e tal. Vocês já assistiram um filme chamado Óleo de Lorenzo? Já assistiram? Não todo, mas não, já. Um pedacinho já, né? A professora adora passar esse filme para os alunos, né? Óleo de Lorenzo, tá? O filme é uma história real, né? A respeito de adrenoleucodistrofia, certo? Filme muito longo, né? Longo, um drama pesado, né? Complicado. Considerando a forma mais comum de adrenoleucodistrofia, essa que ele falou, tá? Determina a probabilidade de um casal normal, a mulher tem um XAzão, o homem tem um XAzão Y, em que a esposa tem um alelo recessivo, ela tem um XAzinho. Então, a probabilidade de ter uma criança sexo masculino afetada pela doença. Então, aí você tem que fazer aqui cruzamento, né? Então, você faz isso, coloca lá a situação genética, faz o cruzamento, marca quem é quem, tá? E o que te interessa é afetado. Afetado vai ser esse aqui. Então, a probabilidade é 1/4. Né? Ah, não, Ramon, mas falou que tinha que ser do sexo masculino. Cuidado, ele já é do sexo masculino. Herança ligada ao sexo, toma muito cuidado com isso. Tá? Porque às vezes você faz tudo certinho, achou a resposta 1/4, botou lá 1/4, aí depois você volta, nossa senhora, era masculino, eu já estava esquecendo de multiplicar por meio. Aí você multiplica por meio e vai para uma oitava, é a questão. Então, nesse caso, não precisa multiplicar por meio, porque o próprio cruzamento já te fala que é o indivíduo do sexo masculino. A chance desse casal ter uma criança do sexo masculino afetada pela doença é 4. Tá? Os outros 3/4 são normais, masculino ou feminino. Tá? Muito cuidado com essa pegadinha, tá? Muito cuidado. Tem nada que multiplicar por meio nesse caso, não. Tá? Quando é herança autossômica, a gente tem que multiplicar mesmo, mas nesse caso aí não. Tá? Atenção, vai acontecer isso na química, tá? Mas deixa eu mostrar aqui. Letra E, item 1, item 2 e item 3 da letra E. Todos os 3 itens estão falando de doenças que afetam as estruturas indicadas. Tá? Na química vai acontecer uma situação dessa aqui perigosa. Tá? Tem aluno que não percebe que essas questões estão ligadas. Não. Mais genética. Tá? Mais genética. Considere as informações sobre 2 doenças de base genética. O raquitismo hipofosfatêmico resistente à vitamina D, doença caracterizada pela hipofosfatemia. O que é hipofosfatemia? Pouco fosfato no sangue. Pouco fosfato no sangue. Pouco fosfato, hemo, né, sangue. Tá? Pouco fosfato no sangue. Deficiente absorção intestinal de cálcio, raquitismo ou osteomalácia, osso mole, que não responde à vitamina D. Então, é um raquitismo resistente à vitamina D. Você sabe que quando falta vitamina D, dá raquitismo, né? Mas esse aí não adianta, não.
Nem colocando vitamina D não conserta, não. É determinada por um gene dominante no cromossomo X. Gene dominante no cromossomo X. Dominante. Sintomas são dores ósseas, fraturas e anormalidade do crescimento. Diagnóstico baseado nos níveis séricos de fosfato, fosfatase alcalina, vitamina D3, tratamento realizado com fosfato e calcitriol por via oral. Mas mesmo assim, calcitriol é vitamina D. Tá? Mesmo assim, é resistente. Tá? Não resolve de uma hora para outra, não. Certo? Então, vamos esquecer essa segunda aqui e vamos fazer o da primeira aqui. Ó. Tá vendo? Essa letra A tem a ver com essa doença aí. Então, sobre o raquitismo hipofosfatêmico, responda. Cite uma alteração da função renal que possa explicar pouco fosfato no sangue. Ué, então imagine duas coisas. Ou o rim não está reabsorvendo fosfato, né? Porque o rim não filtra o sangue. Depois ele tem que trazer as coisas de volta, não é isso? Ou ele não está reabsorvendo fosfato, ou ele está eliminando muito fosfato, que dá na mesma. Na verdade, as duas coisas é a mesma coisa. Se ele não volta com fosfato para dentro, o fosfato vai sair na urina. Então, tanto faz diminuir a reabsorção de fosfato ou aumentar a excreção renal de fosfato, vai dar na mesma, vai diminuir o fosfato no sangue. Tá? Vitamina D é produzida na pele por ação de radiação ultravioleta sob precursores que são obtidos na alimentação. Cite duas fontes alimentares dos precursores da vitamina D, provitamina D. Ovo e leite. Mas você pode citar aí carne, você pode citar fígado, peixe, né? Um tanto de outras coisas aí que tem vitamina, precursores da vitamina D também. Certo? Ovos e leite eu acho que é mais fácil. Né? Considere um casal normal que tem uma filha, que tem uma criança, confirmada sendo filha do casal. Filha aí não quer dizer que é sexo feminino, não, tá? Criança, né? Filha, certo? Okay? Uma criança que foi confirmada que é filha do casal, que tem essa doença. Sugira uma explicação mais provável para esse achado. Pô, o casal é normal. O gene que causa o problema é dominante. Ué, então, se o casal é normal, os pais não têm esse gene. Os pais não têm esse gene. Certo? O gene que causa o problema é dominante. Os pais são normais, então os pais são recessivos. XAzinho, 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 Y. Mas como é que nasce uma criança, então, com um problema? Ah, foi Ricardão, troca de criança no hospital. Não, falou que foi confirmado por exame DNA que a menina é filho do casal. Então, aí, né, tem a opção então, de mutação. Ah, mas mutação é raro. Pois é, mas nesse caso aí, tá? Que eu tenho certeza que ela é filha do casal, então só não sobrou essa opção aí. Então, ocorrência de mutação, pois os pais só possuem o alelo recessivo. Tá? Então, teria formado o alelo dominante nos pais, num deles, né? E passado para a criança. Perfeito? Aí não dá, não cabe outra interpretação. Tá? Não cabe. Seria forçar a barra. Agora, G6PD. A deficiência de G6PD, glicose 6-fosfato desidrogenase, é um defeito enzimático determinado por alelo recessivo no cromossomo X. De novo, hein? Recessivo no cromossomo X. Igual era aqui em cima, ó. Recessivo no cromossomo X. É uma condição genética mais comum em negros do que em brancos. Pode resultar em hemólise, destruição de hemácia. Hemólise, destruição de hemácia, após doença aguda ou ingestão de fármacos oxidantes, como salicilatos, ácido acetil salicílico, por exemplo, sulfonamidas, ácido acetil salicílico e aspirina. Né? Diagnóstico baseia-se na pesquisa da presença da enzima G6PD
embora os testes sejam de frequência falsamente negativos durante a hemólise aguda. O tratamento é dar suporte ao paciente, né? Suporte hospitalar até o cara melhorar. Tá? Então, essa aí agora, né, ela vai pegar aqui a letra B e seus itens. Formule uma hipótese para explicar a prevalência da doença na população negra. Uma hipótese, a mutação que originou o alelo defeituoso surgiu na população negra. A mutação surgiu na população negra. Tá? E apesar de existir uma miscigenação, né, brancos e negros têm a miscigenação e tal, mas ela ainda persiste em maior quantidade na população negra. É essa a ideia. Certo? A ideia é essa. Esse gene mutante ele surgiu na África. Tá? É claro que teve miscigenação mundo afora, mas no continente africano ele ainda é muito frequente. Cite uma medida preventiva em indivíduos diagnosticados para essa doença, no sentido de evitar as crises. Medida preventiva. Então, aqui, ó, fala, né, que após uma doença aguda ou ingestão de medicamentos, né, a pessoa tem a crise, hemólise. Certo? Então, ela tem que evitar doenças. Né? Eu poderia colocar aqui, ó, como sugestão, né, a vacinação. Né? Obedecer rigorosamente o calendário de vacinação para evitar aparecimento de algumas doenças que poderiam desencadear isso aí. Mas como a pessoa também, alguns medicamentos desencadeiam a doença, então é informar ao médico, em caso de qualquer atendimento, a respeito desses medicamentos que ela não pode tomar, né? Que desencadeiam essa crise, que são esses medicamentos que citou aqui, ó. A turma do salicilato, da sulfonamida. Salicilato mais famoso, aspirina, né? Salicilato mais famoso é a aspirina. Sulfonamida é sulfa, né? Avô dos antibióticos, certo? Então tem que avisar, vocês sabem disso, né? Se um dia aí você for internado aí no hospital, primeira coisa que eles vão te perguntar, ó, você é alérgico a algum medicamento e tal. E hoje o pessoal põe isso, escreve no papel, cola em cima de sua cama. O médico vê e não receitar trem errado, não dá confusão. Considere que um casal normal tem uma criança, também confirmada filha do casal por exame de DNA, com essa doença. Sugiro explicação provável para esse achado. Então a gente volta, né? A gente volta naquele caso da questão anterior. Ó. Pode ter sido isso aqui, ó. A G6PD é um gene recessivo, casal normal, pode ter uma criança afetada, desde que ela seja do sexo masculino. Tá? Então, aqui eu escrevi, se a mãe for heterozigota, pode passar o alelo recessivo que causa doença para criança do sexo masculino, né? Porque aí recebe o Y do pai, o Y não tem um gene, uma vez que o cromossomo Y recebido do pai não tem alelo. Né? Ou seja, exatamente a mesma situação da questão anterior aí. Beleza? Ramon, Oi, Ana. uma dúvida. Fala. Por exemplo, a criança, uma filha menina, só vai poder ser doente se a mãe for doente, né? Não. Nesse caso, esse último, o pai tem que ser doente. Porque como é recessivo, como a condição é recessiva, o pai teria que ser XAzinho e a mãe tinha que ser, no mínimo, portadora. Entendi. E aí vem o XAzinho do pai e o XAzinho da mãe e daria uma menina, então, afetada. Entendi. Então, quando é uma doença recessiva ligada ao X, o pai obrigatoriamente tem que ser afetado. Se fosse uma doença recessiva autossômica, o pai e a mãe podia ser normal. Azão, azinho, e a criança nascer azinho, né? Mas, quando é ligada ao X, o pai tem que ser afetado. Entendi, obrigada. Beleza.
É por isso Uhum. que é mais fácil o homem ter a doença, né? Porque o Y dele não Não carrega o carrega gene. gene, então aquela história. Veio o gene problemático, pronto. Né? Para Entendi. gene recessivo, evidentemente, né? Porque para gene Aham, dominante, aí tanto faz. Homem ou mulher recebeu o gene dominante, vai ter um problema também. entendi. Obrigada. Fala, Ô, Felipe. Ramon, Oi. no caso da doença ocorrer mais na população negra, a gente pode supor que essa doença ela pode depender de uma relação gênica com os genes que determinam a cor da pele? Deixa eu Alô, pensar Ramon? aqui. Deixa eu pensar aqui. O branco também tem os genes que determinam a cor da pele, né? O Não, branco, o branco não é sim. transparente, né? Ele também tem Não, os genes. Eu não eu tô tô, assim. hum, eu tô falando daqueles genes de determinar a cor da pele. Quanto mais dominantes Sim, tem, sim, sim. então, Mas o branco também tem, né? Só que o branco é azinho, azinho, bezinho, bezinho, né? sim, mas e se esse gene que manifesta a doença tivesse ligado aos genes dominantes que determinam a cor da pele? Poderia ser uma explicação? Ou não tem nada a ver? Eu acho que você não tem elementos no enunciado para chegar nisso, sabe? Até Uhum. porque fala que é um defeito enzimático de metabolismo de glicose. Se fosse um defeito enzimático no metabolismo da melanina, né? Se fosse um defeito Sim, enzimático no metabolismo da melanina, aí você teria um elemento, olha, né? Talvez uma interação com os genes dominantes que determinam a cor negra, né? Amplificasse o problema, né? Ou tornasse o problema mais sério na população negra e tal, tá certo? Mas aqui não está nem colocando dessa forma, está falando que esse gene, essa condição genética, quer dizer, ter esse gene é mais comum em negro que em branco. Quer dizer, uhum. não está relacionando. Entendi. Eu acho que se tivesse falado que é um gene da síntese da melanina, que é aquele gene, né? Aquele gene pleiotrópico, né? Da fenilalanina, tirosina, melanina, adrenalina, tiroxina, que é a turma toda lá, talvez você poderia puxar para esse caminho. Talvez. Tá? Mas o Ok. que acontece aí, o Felipe, é um caso, tá? De um gene mutante que surgiu na África, como alguns outros, a talassemia, tá? A talassemia, que é uma forma de anemia, né? É de origem africana. Anemia falciforme também é de origem africana, certo? Não estou falando que tem gente desgraçada surgiu na África, não. Espera aí, vamos com calma, tá? Tem outros genes, né, relacionados a outros problemas aí, de origem asiática, né, de origem aqui nas Américas, tá certo? E aí, é claro, né, naquela população onde o gene se originou, né, acaba que esse gene torna-se mais frequente. Né? Por exemplo, o gene da talassemia, tá? Talassemia é meio uma herança intermediária. Ele é um gene que provavelmente ele surgiu na África, no norte da África, provavelmente, tá certo? E você sabe que os romanos, né, o Império Romano, ele dominou toda aquela em volta do Mediterrâneo, tá certo? O Império Romano dominou tudo ali em volta do Mediterrâneo. E com isso, os romanos tiveram muito contato com esse gene da talassemia, né? Então, com a miscigenação, né? Teve contato, certo? Então, na Itália, né, que não é um país de população negra, né? A Itália não é um país de população negra, predominantemente negra, certo? Tem muita talassemia, tá? Por causa desse contato, né?
do povo romano com os povos do norte da África, que é onde surgiu a mutação. E aqui no Brasil, onde é que a gente vai ter muitos casos disso, de talassemia? Na colônia italiana, né? Em São Paulo. Em São Paulo. Tá certo? Então, você vê aí, é um gene que surgiu como mutante no norte da África, passou para a população romana, hoje Itália, né? Tá certo? E que veio aqui para a comunidade italiana no... É Bexiga, né? Acho que é o Bexiga, né? O bairro de São Paulo, que é cheio de italiano. Acho que é. Veio para a comunidade italiana aqui e em outros lugares do mundo também. Certo? Entendi. Obrigado, Beleza? Ramon. Beleza. Talassemia. Analise os gráficos abaixo que mostra o resultado do experimento que acompanhou o tamanho de 3 populações de espécies distintas, criadas em separado, gráfico 1, juntas, gráfico 2. Tá? Separadas, juntas. Tá certo? As condições necessárias de sobrevivência e tal. À luz do estudo das populações, considerando possíveis relações ecológicas entre as mesmas, propõe explicação para as alterações sofridas por A e B, quando comparamos a criação separada e a criação em conjunto. Separado, tudo bem, as crescem mais ou menos do mesmo jeito. Quando eu coloco junto, tem alguns entreveros aqui no começo, certo? B é eliminado, A continua. A eliminou B. C teve nada a ver com a história. C está quieta, C está só olhando. Tá certo? A eliminou B. Aí você poderia imaginar, é predação, é parasitismo. Não. Porque quando é predação, parasitismo, a curva faz assim, ó. Né? Uma sobe, a outra sobe. Aí uma desce, a outra desce. Uma sobe, a outra sobe. Né? Quando é predação e parasitismo, nós temos essas senoides aí, né? Senoide e cossenoide defasadas aí, né? A gente tem um padrão desse tipo. Aqui não. Uma se manteve e a outra foi eliminada. Então, isso nos alerta para competição interespecífica. Interespecífica, por suas espécies diferentes. Tá? Então, pode ter ocorrido competição interespecífica. Nessa competição, espécie A eliminou a espécie B, princípio de exclusão competitiva. A gente pode falar também antibiose, amensalismo? Antibiose e amensalismo. Deixa eu ver se não tem nenhuma pegadinha aqui. Pode. A pode ter produzido uma substância que eliminou B. Pode. Porque, na verdade, a antibiose ou amensalismo é um aprofundamento da competição, né? Sim. É um aprofundamento da competição. Pode, tranquilamente, poderia sim. Tá? Suponha que A e B sejam insetos. Então não podia colocar antibiótico. Não, claro que podia. Isso aqui é da letra B. A letra B não interfere da letra A, não. Suponha que A e B sejam insetos. C é planta. Propõe uma explicação para o comportamento da população C, quando comparamos as duas situações expostas. Né? Então, C separado, ela cresce de um jeito. Juntou com A e B, ela cresce do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tá? Mudou nada, não melhorou, não piorou. Tá certo? Cresce exatamente do mesmo jeito. Então, A e B não devem ter qualquer tipo de relação, seja harmônica ou desarmônica, com C. Porque C não aumentou, C não diminuiu, certo? Não mostrou nenhuma alteração dela ao longo do tempo. Tá? Quer dizer, ela, junto com A e B, comporta da mesma maneira que tivesse separado de A e B. Tá? Agora, por exemplo, se ela diminuísse, eu poderia imaginar, né, que A e B se alimentam de C. Né? Se C diminuísse. Se ela aumentasse, eu poderia imaginar
que ela se alimenta de A ou B, né? Uma planta insetívora, por exemplo. Você é sozinha, está de um jeito, junta com os insetos, ela tem uma ou polinização, não sei, né? Poderia imaginar as coisas nesse sentido. Mas não alterou nada. Então, talvez seja o chamado neutralismo. Eu odeio isso, tá? Neutralismo. Neutralismo é uma espécie que não tem nada a ver com a outra espécie. Tá? Chama neutralismo. Certo? Só que eu acho, assim, na prática, eu acho muito difícil isso acontecer. Na teoria aí, tudo bem, mas na prática eu acho muito difícil isso acontecer. Tá? Porque as populações do gráfico 1, separadas, crescem até um valor máximo, depois estabilizam. Porque existe uma resistência ambiental, né? O ambiente impõe uma resistência, crescimento contínuo exponencial das populações. Isso determina a capacidade de suporte, que é um teto, você poderia colocar um limite, né? Mesma coisa, para o tamanho das populações naturais. Tá? Então, elas crescem, né? Lento, depois cresce rápido, desacelera e estabiliza, né? Porque existe essa pressão ambiental que ela não pode continuar crescendo indefinidamente assim, né? Ela não pode crescer lá indefinidamente. Tá? Supondo que as três populações sejam organismos aquáticos que vivem na massa de água, como que é calculada a densidade populacional? Porque densidade de população é o número de indivíduos dividido pela área, né? É isso que a gente fala? Tem 10 brasileiros por quilômetro quadrado, né? A gente divide o número de indivíduos, né? Ou espécimes. Espécime é um indivíduo, tá? Então, se eu tenho 10 insetos, são 10 espécimes. Eles podem até ser da mesma espécie, né? Então, você vai ter que dividir, no caso, já que estão na massa de água, o número de espécimes ou o número de indivíduos de cada espécie pelo volume da massa de água. Então, toma cuidado com isso, tá, gente? Toma cuidado com isso. Não é dividir pela área, não, pode dividir pelo volume. Então, se isso aí é peixe, por exemplo, né? Eu tenho tantos peixes por metro cúbico. Tá? Eu tenho tantos peixes por metro cúbico de água. Aí já não é área, né? Cuidado, tá? Tá vendo as matemáticas dessas aí, o aluno fala bobagem. Certo? Considere os seguintes métodos anticoncepcionais usados por homens e ou mulheres. Tá? Pílula, laqueadura, DIU, creme espermicida, preservativo, vasectomia, coito interrompido, tabelinha. Qual ou quais desses métodos, além de ação anticoncepcional, protege contra a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis? Justifique sua resposta. Não esquece justificar, não. É o preservativo. É o único aí. Certo? Preservativo, que é o único método entre os citados que evita o contato com as secreções possivelmente contaminadas presentes nos órgãos genitais. Certo? Ô, Ramon, tem algum outro método anticoncepcional que evita a infecção sexualmente transmissível? Tem, abstinência. Né? Abstinência. Se você nunca tiver relação sexual, você não pega doença sexualmente transmissível. Né? É método anticoncepcional também, né? Abstinência. Qual dos métodos citados tem a menor eficiência? Coito interrompido. Tá? Que é interromper a relação sexual durante a relação sexual. Tá? Pois, além de ser difícil controlar o momento da ejaculação, que a ideia é essa, né? Na hora que o homem acha que vai ejacular, ele interrompe a relação, espermatozoides viáveis podem ser liberados antes da ejaculação. Aí, se você souber, junto com as secreções bulburetrais. Né? Mas não precisava falar esse junto com as secreções bulburetrais. Não. Você poderia parar ali antes, ali, espermatozoides viáveis pode ser liberado antes da ejaculação. Já estava bom. Glândula bulburetral produz muco, lubrifica o pênis. Então, essa secreção sai antes da ejaculação e ela pode levar espermatozoides. Qual dos métodos citados é o método hormonal, pílula anticoncepcional?
Em que baseia seu funcionamento? Possui hormônios como estrogênio e progesterona que atuam inibindo a ovulação. Pronto, seco, tá vendo? Tá vendo as respostas? Secas, tá? Secas. Científica. Sem dar margem a grande, pequeno, muito, pouco, tá certo? Não, é mais exato. Qual dos métodos citados pode agir após o estágio embrionário de mórula? Mas ele já fecundou, já. Então, o DIU pode interferir na capacidade do embrião implantar na parede do útero. Né? O DIU pode irritar a parede do útero e não deixar o embrião implantar. E o embrião implanta em blástula, portanto, depois da mórula. Né? Então, o DIU é o que pode interferir na capacidade aí, né? Agindo depois aí do estágio já do embrião, começando a desenvolver. Qual a origem embrionária das principais estruturas anatômicas internas do aparelho reprodutor masculino e feminino? Mesodermo. Tá? Só o terço mais externo da vagina, é ectodermo. Mas 2/3 da vagina, útero, tubo uterino, ovário, testículo, tá? Ducto deferente, epidídimo, é tudo mesodermo. Tá? Tudo mesodermo. Uma pílula anticoncepcional para homens passou nos testes iniciais de segurança humana, afirmaram especialistas nessa terça-feira, 16 de março. A pílula, feita para ser tomada uma vez ao dia, contém hormônios desenvolvidos para impedir a produção de espermatozoides. Hormônios desenvolvidos para impedir a produção de espermatozoides. O anúncio foi feito no encontro anual da Endócrina de 2019, importante conferência médica realizada em Nova Orleans, Estados Unidos. Baseando as informações da reportagem acima, cite a região específica do aparelho reprodutor masculino, onde a referida pílula deve atuar. Testículo, túbulo seminífero dos testículos. Peguei a região específica. Só testículo eu acho que já estava bom, certo? Mas túbulo seminífero do testículo fica melhor ainda, porque eu peguei a região específica. Ô, Ramon, não podia interferir lá na hipófise? Essa pílula podia interferir na hipófise para não produzir os hormônios? Não, ele quer órgão do aparelho reprodutor masculino. Hipófise não é órgão do aparelho reprodutor masculino, não, é do sistema endócrino. Tá? Cuidado com as interpretações estranhas aí. Química. Peguei a mesma tabela periódica que eles usam lá. Leia o texto seguinte sobre o processo de curtimento do couro. Curtimento do couro. É o couro, né, gente? Quando tira o couro lá do boi e da vaca, ele passa por um processo, né, para que ele possa ser utilizado em sapato, bolsa, cinto e tal. Então, esse é o curtimento. O curtimento envolve a reação de sais de metais ou de extratos tanantes vegetais ou sintéticos com grupos reativos da estrutura proteica. Existem muitos tipos de curtimento, mas o mais utilizado é o curtimento com sais de crômio. Cromo, mesma coisa. Também pode fazer o curtimento com taninos naturais para obtenção de couros pesados, como couros industriais e solas. Os produtos inorgânicos mais utilizados como curtentes são os sais de crômio, de zircônio, de alumínio e de ferro. Os produtos orgânicos utilizados são os curtentes vegetais, curtentes sintéticos, aldeídos e parafinas sulfocloradas. Observe também a reação entre um tanino, que faz substâncias tanantes, né? Taninos, certo? Taninos, certo? E a proteína do couro. Então, aqui, ó, pode ocorrer aqui a reação do tanino, um tanino fenólico, com a proteína do couro, que tem um grupo amina. Né? A proteína tem grupo amina, né, gente? Tem aminoácido. E aí forma esse resultado aqui. Letra A. Considere todos os sais citados na forma de sulfatos de cátions metálicos trivalentes. Cátions metálicos trivalentes.
cátion 3+. Sendo assim, escreva, certo? A fórmula do sulfato de cromo 3. Bom, então aí você tem que lembrar que o sulfato é SO4 e ele tem valência 2. E o cromo tem valência 3. Então você faz aquele cruzamento, né? O cromo tem valência 3, o sulfato é o SO4, que vem do ácido sulfúrico, tem valência 2, aí você faz o cruzamento. Cr2, SO4, 3. Tá? Distribuição eletrônica por níveis para o cátion trivalente do zircônio. Falou de zircônio aqui, ó. Mas eu não sei o que é zircônio, não. A prova tem tabela periódica. Olha ele aqui. Ó. Número atômico, 40. Número atômico, 40. Então, mete a distribuição eletrônica. Não, Ramon, estou desacostumado com isso, porque no Enem não cai. Pois é, o Enem não cai, né? Mas ciências médicas cai. Tá? Então, você faz a distribuição eletrônica do zircônio. Zircônio 40, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4s2, 5s2, 4d2. Aí eu tenho 40. Mas eu não quero 40. Eu quero perder 3 elétrons. Cátion trivalente, eu quero perder 3 elétrons. Então, da onde que tira os elétrons? Do nível mais afastado. Tirei 2. Mas é 3. Então, você tira mais um aqui. Ó. Na hora de perder elétron, tira elétron do nível mais afastado primeiro. Se ainda tiver mais para tirar, você vem tirando daqui para cá. Só que pediu distribuição eletrônica por níveis. Então, camada K, 2 elétrons. Camada L, 8 elétrons. Camada M, 18 elétrons. Camada N, não é 9, não, é 11, né? É 11. 11. Fiz tudo certinho, anotei errado aqui. 11. 11 elétrons. Deixa eu consertar aqui. Por que 11, Ramon? Não, é 9 mesmo, né? Desculpa. Ué. Eu li errado aqui. Eu li o 4 aqui. 8, 9, isso mesmo. 9, certinho. 9 elétrons. O que você entende pela expressão parafina sulfoclorada? Parafina sulfoclorada. Aí pegou pesado, né? Parafina, gente, é sinônimo de alcano. Tá? Os alcanos são chamados de parafinas. Os alquenos são chamados de olefinas. Então, isso é sinônimo. Tá? Alcano ou parafina. Então, o que seria uma parafina sulfoclorada? Uma molécula orgânica semelhante a um alcano, parafina, certo? Semelhante a um alcano, parafina, mas que apresenta átomos de enxofre e cloro na sua estrutura. Sulfoclorada. Sulfo de enxofre, cloro de cloro. Tá? Então, alcano é chamado de parafina, alqueno é chamado de olefina. Certo? Os alquenos que são líquidos, eles têm uma característica oleosa, então daí o nome olefina. Certo? E alcano, parafina é baixa afinidade, baixa reatividade. Tá? Parafina quer dizer que eles não são muito afins de reagir, né? Eles são ruins para reagir. Não dão aquelas reações de adição, não dão nada daquilo. A respeito do tanino fenólico representado como reagente do curtimento, esse carinha aqui, considerando que R seja um grupo N-butil. Nossa Senhora. Então, ó, 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono. Né? Tem um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Aliás, não, está errado, né?
que já tem ali. Aqui seria um carbono, né? O R está ligado aqui, né? Aqui seria um carbono, 2, 3, 4. Então, esse R aí seria um grupo de 4 carbonos, certo? Aí pede a fórmula molecular. Aí você tem que sair contando, né, filho? 4 carbono aqui, mais os 6 do anel aromático C10. Hidrogênio 1, 2, 3, 4. Daqui saiu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hidrogênio 13. Oxigênio 1 lá em cima, 3 aqui embaixo, 4. Enxofre 1, sódio 1. Cuidado para não esquecer do enxofre, não esquecer do sódio, tá? Cuidado, tá? Que tipo de interações mais fortes esse tanino aí, tanino fenólico, veja que as duas perguntas são em relação a ele, pode realizar com a água? Olha, aqui em cima ele tem grupo OH. Então, ele pode fazer ligação de hidrogênio com a água. Ele pode fazer ligação de hidrogênio com a água, que é uma interação forte. Agora, aqui embaixo, como ele tem um grupo SO3-, ele pode fazer íon dipolo com a água. Íon dipolo, gente, ela é tão forte quanto a ligação de hidrogênio. Tá? Por isso que eu coloquei as duas aqui. Eu acho que se o cara faz uma pergunta dessa, ele estaria preocupado mais com a ligação de hidrogênio. Mas pode fazer íon dipolo também. Tá? Porque tem uma parte ionizada, que pode atrair a água, e essa atração é forte. Considerando o conceito de Bronze de Lore, classifica os dois reagentes como ácido ou base. O OH está doando um H+ para o NH2. Está vendo? O O está virando O-, doou H+, e o NH2 ganhou H+, virou NH3+. Quem doa próton é o ácido, quem recebe próton é a base. Então, o tanino fenólico é o ácido, porque doou o próton, e a proteína é a base. Proteína, né, gente? Isso aqui está representando a proteína. Né? É a base porque ela recebeu o próton. Tá? Deixa eu apagar esse tanto de coisa aí, porque tem demais aí já, né? Está ficando difícil de ler. Tem hora que a gente mexe tanto no enunciado que vai ficando difícil de ler. Bom. Em termos dos conceitos de oxirredução, posso afirmar que o tanino fenólico sofreu redução durante a reação de curtimento da proteína do couro? Certo? Justifique sua resposta. Né? Não, pois ele perdeu H+, certo? Aliás, eu vou melhorar aqui. Sofreu redução. Tá? Redução. Ele não sofreu nenhuma nem outra. Deixa eu melhorar essa resposta aqui. Essa resposta não está legal, não. Não, pois ele perdeu H+, e o estado de oxidação do oxigênio que estava ligado ao hidrogênio perdido manteve-se inalterado. Esse oxigênio aqui é -2. Oxigênio combinado é -2. Na hora que ele perde o H+, certo? Esse oxigênio continua -2. Um elétron que ele ganha aqui de baixo, o outro ficou com ele. Certo? Então, não sofreu oxidação, não sofreu redução, não sofreu nada, não. Tá? Não sofreu absolutamente nada. Certo? Manteve-se inalterado. Tá? O hidrogênio já é H+. Tá? Se ele tivesse perdido um H e ganhava um elétron, aí sofria redução. Certo? Mas ele perdeu o H+. Tá? Aí ele manteve do jeito que estava. Aliás, sofreu oxidação, né? Se tivesse perdido o H. Durante o processo eletrolítico de produção do alumínio, a partir de seu minério, que é a alumina,
a L2O3, ocorre formação também de gás carbônico, pois o oxigênio primariamente produzido reage com eletrodo de grafito. Equação representativa do processo global. Não balanceado. Então, aqui é eletrólise. 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 Não está balanceado. Começa falando de ligação química. Quais os principais tipos de ligação interatômicas presentes nas substâncias? Então, no Al2O3, metal a metal, ligação iônica. No Al sozinho, metálico. Na grafite, ligação covalente apolar, carbono-carbono. E no CO2 são ligações covalentes polares, né? Carbono-oxigênio é ligação polar. Então, essa aí é tranquila, né? Ligação química, mas ligação química bem tranquila. Tá? Pode esperar ligação química na prova. Tá? Agora, o B envolve o item 1, o item 2 e o item 3. Tá? Então, supondo que uma tonelada de alumina foi fundida para obter alumínio e que a referida reação tem 90% de rendimento, determine. Então, ó, a equação não está balanceada. Mas eu vou balancear só o pedaço que me interessa. Eu não vou balancear tudo agora. Não me interessa balancear tudo agora. Mais para frente eu vou ter que balancear. Mas agora não. Não tem 2 alumínio aqui? Então tem que sair 2 aqui. Ó. Pronto, L2O3 dá 2Al. Balanceei só esse pedaço que me interessa. A L2O3 dá 2Al. Claro, tem 2Al aqui que entrar, tem que sair 2Al. Pegando as massas, a L2O3 pesa 102, 2Al pesa 54. Eu coloquei 1 tonelada, mas o rendimento da reação é 90%, então vou descontar 10%. Porque 10% não vai reagir, então são só 900 quilos que vão reagir. Então, 102 está para 54, 900 está para 476. Resposta. Geralmente, nos cálculos, vem esse quadradinho para você pôr a resposta. Use. Aí, se não vier o quadradinho, faça um destaque na resposta. Se está aqui nesse canto, não, mas faça um destaque na resposta. Tá? Geralmente vem assim, vem o espaço para você colocar a resposta. Agora, cuidado. O item 2 tem a ver com o enunciado, com aquela tonelada, com 90% de rendimento. Qual o volume de gás carbônico em litros produzido na CNTP? Quando? Quando eu usei 1 tonelada com 90% de rendimento. Então, aqui, o que eu vou ter que fazer? Aqui eu vou ter que balancear tudo. O que eu quero saber é o CO2. Então, o balanceamento completo vai ficar assim, ó. 2Al2O3 com 3 carbono, que aí dá 6 oxigênio aqui, tá vendo? Cada carbono pega 2, forma 3 CO2. 2Al2, 4Al. Então, a proporção vai dar 4Al. Tá? Então, vejamos. Eu quero saber o volume de gás carbônico em litros. Pela equação balanceada, 4 alumínio pesa 27. Só olhar na tabela periódica. 4 vezes 27, 108. Origina 3 CO2, o volume de 1 mol de gás é 22,4, 67,2. A proporção de reação é essa. Agora, quanto que eu obtive de alumínio? Aí eu pego o item anterior. Quanto que eu obtive de alumínio? Não foi 476 quilos? Então, vou pôr ele aqui. Ah, mas e os 10%? Já descontei. Não tem que descontar 10% aqui não, gente. Tá? Esses 476, né, que eu obtenho de alumínio, tá? Guardo uma proporção com o CO2. Qual a proporção? 108 dá 67,2.
Eu não tenho que descontar 10% de novo. Já jogo isso aqui, passo para grama, né? Porque eu não posso pôr quilo aqui, né? Vai ficar com 3 unidades, eu não posso fazer isso. Passo para grama, 108 gramas dá 67 litros, 476 mil gramas dá 296 mil litros. Olha o volume de gás carbônico. Para produzir, é para usar 1 tonelada de alumínio, tá? 1 tonelada. Tá? Olha o volume de gás carbônico. Depois é aquecimento global, não sei por quê. Mas entenderam que aqui não tem que aplicar o 10%? Entenderam? Porque esse número aqui, ó, ele já veio do 10%. Tá? O reagente tem relação com o produto. O reagente, se eu tenho 10% a menos, eu vou ter 10% a menos do produto. Mas um produto não tem relação desse tipo com o outro, não. Um produto com outro produto é a estequiometria normal. Ah, mas o reagente lá, o processo antes, tem menos 10%. Ah, menos 10% é antes. É antes. Eu estou falando de produtos. Se eu já sei que produziu isso aqui, eu não tenho que descontar mais nada, não. E a mesma coisa aqui embaixo. O número de átomos de carbono consumido na reação. O número de átomos de carbono. Olha aqui. 108 gramas são 3 mols de carbono. O que é 3 mols de carbono? 3 vezes 6 vezes 10 a 23. O que é 3 vezes 6 vezes 10 a 23? 18 vezes 10 a 23. Por que você não colocou mol, Ramon? Porque ele pediu átomo, ele não pediu mol. Ele não pediu 3 mol, ele pediu o número de átomos. Então, é 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, se eu produzir 108 de alumínio, eu usei 18 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Eu já não produzi 476,5? Já não sei disso? Então, quanto que eu usei de átomos de carbono? Já descontado 10%, já está descontado, porque aqui já está descontado 10%. Aqui já está descontado 10%. X. Aí, se fizer essa conta maluca toda, vai dar quase 8 vezes 10 a 27. Tá? Então, toma cuidado, tá certo? Toma cuidado. Rendimento, impureza, tá? Nesse tipo de exercício, eu ia descontar uma vez só. Por quê? Porque nos outros eu já estou fazendo proporção com o produto obtido. E aí aquele produto obtido já levou em consideração o rendimento ou a impureza. Tá claro? Cuidado, tá? E é claro que vai cair questãozinha de cálculo. Claro que vai cair, tá? Então, tentei fazer de tudo. Massa com volume, massa com átomo, podia ter feito massa com mol, que era mais fácil ainda. O nome da alumina, regra da IUPAC, alumina, óxido de alumínio. Ah, óxido de alumínio 3. Não, alumínio só tem valência 3. É óxido de alumínio só. E no processo eletrolítico, o alumínio é produzido no cátodo ou no ânodo? Justifique sua resposta. No cátodo. Porque ele vai participar como íon alumínio. Íon alumínio. A L3+. Se quiser colocar aqui, ó. Eu podia até colocar aqui, ó. A L3+. Ficar mais claro. Então, no cátodo, porque o íon alumínio, né, que vem aqui do óxido de alumínio, né, aqui é a L3+, O2-, olha, alumínio com a valência 3, ele vai reduzir, né? Ele vai sofrer redução, ele vai virar alumínio metálico, alumínio 0. Né? Aí é uma reação de redução, certo? Reação de redução sempre acontece no cátodo. Né? Oxidação é no ânodo, redução é no cátodo. Tá? Outra maneira que você poderia responder.
para o cátodo, porque é o eletrodo que atrai os cátions durante o processo de eletrólise. Certo? Então, o alumínio é produzido no cátodo porque o cátodo atrai os cátions. Né? O cátodo sempre atrai os cátions, no caso, Al3+, no processo eletrolítico. Poderia responder assim também. Tá? E a última. Considere duas substâncias representadas abaixo, ácido linoleico, é um ácido graxo, dimetilamina com seu cabide. Sobre o ácido linoleico, qual a classificação cadeia carbônica? Moleza, né, gente? Pode errar isso não, né? Aberta, normal, apesar da cara, ela é normal, insaturada, homogênea. Que tipo de isomeria configuracional, espacial, está presente? Geométrica. Aqui tem isomeria geométrica. Ó. Tem hidrogênio pequenininho para lá, hidrogênio pequenininho para cá, hidrogênio pequenininho para lá, hidrogênio pequenininho para cá, e os outros grupos são grandes. Né? Qual tipo de isômero? Carbono 1 é aqui. Manda a numeração. Aqui está em cis, aqui está em cis. Isômero cis-cis. Isômero cis-cis. Tem que começar daqui, ó. Tá? Carbono 1. Cis. Né? Os dois mais pesados estão para a direita. Cis, os dois mais pesados estão para baixo. Cis-cis. Mas podia ser um cis e o outro trans? Podia, seria cis-trans. Podia ser trans-trans, trans-cis? Podia. Mas se eu colocasse só cis, se eu colocasse que o isômero é cis, provavelmente o cara ia tirar uns 2/10 seu lá, mas ia dar a maior parte dos pontos. Só que cis-cis é legal, né? Porque são dois locais de isomeria e as duas estão em cis. Sobre a dimetilamina, qual a geometria de carbono? Dela? Carbono, ligação simples, tetraédrico. E do nitrogênio? Piramidal. Nitrogênio é piramidal, né, gente? Igual na amônia. E qual que é o pH da solução? 0,001 molar. Eles usam o termo molar, hein? Em vez de mol por litro. Cuidado, hein? Eles usam. Da solução de metilamina. Aí eu peguei pesado, né? Primeiro que é uma base e eu pedi o pH. Dimetilamina é uma base. Aqui, ó, Kb, constante da base. Amina é base. Então, você tem que usar essa fórmula, POH, PKB mais PM sobre 2. PKB é o menos log do Kb, que é o menos log de 5 vezes 10 a menos 4. Aí você faz toda essa operação matemática aqui, propriedade logarítmica, vai dar log de 5, 0,7, log de 10 a menos 4, menos 4, que vai dar menos 3,3, com menos de fora, 3,3. Matemática. E PM menos log da molaridade. Aí é mais fácil, molaridade 10 a menos 3, menos log 10 a menos 3, 3. Então, POH é 3,3 mais 3 dividido por 3. Por 2. 3,3 mais 3 dividido por 2. Média. 3,15. Isso é o POH. E que é o pH. Então, é 14 menos isso aí. 14 menos 3,15, 10,85. Então, essa aqui é pesada, tá? Essa aqui é pesada. Se vocês fizerem um negócio desse na prova, lá estão muito afim de sacanear com vocês. Mas eu quis colocar aqui porque tem que lembrar de propriedade logarítmica e tal. Como é que saem essas contas aí? Vocês precisam lembrar isso. Tá? É provável cair um cálculo de pH. Provável. Escreva a fórmula estrutural dos produtos orgânicos da oxidação exaustiva do ácido linoleico. Menina. Oxidação exaustiva do ácido linoleico. Então, o que eu vou ter que fazer? Quebrar ele aqui. Quebrar ele aqui. Então, vai dar um pedaço de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Essa ponta vai virar ácido carboxílico.
1, 2, 3, as duas pontas vão virar ácido carboxílico. A ponta, né, gente, vai para aldeído, vai para ácido carboxílico. Oxidação exaustiva. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, essa ponta vai virar ácido carboxílico. Já tem uma, né? Então vai ficar isso aqui, ó. Um ácido carboxílico 6, um ácido carboxílico duplo, um diácido, 3 carbonos, e um outro diácido de 9, quebrando naqueles pontos e lembrando que esses grupos aqui vão para ácido carboxílico. Se tivesse ramificação, se tivesse, por exemplo, um metil aqui, isso aqui viria para cetona, né? Ia dar um trabalho danado. Mas aqui ficou fácil. Ácido carboxílico, ácido carboxílico, ácido carboxílico, ácido carboxílico. E escreva a fórmula estrutural do produto orgânico da reação entre o ácido linoleico e dimetilamina. É um ácido carboxílico e uma amina. Aqui vai perder água. Ó. E esse C-dupla-O vai ligar no nitrogênio. Então vai vir 1, 2, 3, tal. E tem que pôr as duplas no lugar certinho. E aqui na ponta CON e 2CH3. Inclusive está errado o meu aqui, ó, porque eu coloquei um oxigênio a mais. Enquanto eu estava vendo lá em cima, eu estava lembrando que coloquei um oxigênio a mais. O oxigênio saiu para formar água. E tirar esse sinalzinho aqui também pode. Ah, deixa aí, tá bom. Estiquei ele todinho aqui, as duplas, ó, nos lugares certinhos, tá vendo? Aquele pedaço que eu falei aqui, ó. Desculpa. Aquele pedaço que eu falei aqui de 7 carbono, 6 carbono, né? Que é daquele ácido ali em cima, tá vendo? Aí tem esse pedacinho aqui, ó, que deu esse ácido de 3, e esse pedação aqui, ó, que deu esse ácido de K, tá vendo? Os pedaços estão aí. Só que aqui, né, o OH junta com H forma água. O C-dupla-O liga no nitrogênio, que já tem 2NH3. CON, CH3 duas vezes. Ah, cadê a água? Não, a água eu não quero, não. Quero só o produto orgânico. E pediu só o produto orgânico. Pediu a água. Beleza? Ah, conforme o Thales comentou ontem, né? A química pega mais, né? Pega. Química pega mais, sem dúvida nenhuma. Certo? Química pega mais. Agora, você vê, vai ter itens igual está aqui, tá certo? Vai ter itens igual está aqui. E o que você não pode fazer é bobear. Qualquer item que você souber lá, você faz, tá certo? O que você não souber, você escreve alguma coisa, tá? Ah, eu nunca vi falar disso aqui, ó. Parafina sulfoclorada. Escreve alguma coisa. Escreve alguma coisa. Sulfocloro é fácil, tem enxofre e cloro. Ah, é um composto orgânico que tem enxofre e cloro. Beleza. Já ganhou alguma coisa. Ah, mas eu não sabia que era um alcano, mas já ganhou alguma coisa. Porque tem gente que vai deixar em branco. Não deixa nada em branco. Não deixa nada em branco. Escrever errado não tira ponto, não, tá, gente? Ah, vou ficar com vergonha. Cara, você nem sabe que o cara está corrigindo esse trem. Certo? Agora, só não põe recadinho. Moço, pelo amor de Deus, me ajuda. Tá? Põe recadinho em prova. Não, depois não vai parar na internet seu recadinho aí. Certo? E cálculo tem que ter muita atenção, né? Tabela periódica está lá, tal. Né? Muita atenção. Ramon. Oi. O que eles podem cobrar sobre o coronavírus? Tipo assim, porque o povo do Bernoulli disse que pode cair muita coisa, Pode. mas eles não, muita coisa não. Vamos com calma, Ana. E que eles podem cobrar sobre o coronavírus? Enem não vai, né? Uhum. Isso é se falar lá no Bernoulli, né? Falaram. Enem não vai cobrar, porque Enem a prova é feita 2 anos antes, as questões, só se o cara tinha bola de cristal, né? Claro, pode acontecer de cair uma questão de vírus, claro, pode acontecer, cair vírus, cair vacina, isso sempre cai, né? No Enem pode. Agora, ciências médicas é uma prova que é elaborada num ano.
Tá certo? Então, pode cair coronavírus. Agora, o que pode cair de coronavírus? Aquelas coisas que a gente tem certeza. Medidas de prevenção. Lavar as mãos com álcool, sabão, álcool em gel, usar máscara, distanciamento social. Tá certo? Uma vacina de RNA. Em que se baseia uma vacina de RNA? Que é coisa também antiga. Isso não é agora, senhor. Né? Mas vacina de DNA e vacina de RNA descobriram foi ontem, não. Tá certo? Já tem um tempão. Né? Que é colocar um material genético, né, viral em células do seu corpo, que vão absorver esse material e vão produzir um antígeno, né, gerando uma defesa imunológica. Certo? Então, eu acho assim, pode cair a estrutura do vírus, né? Apontar o espinho dele lá, falar que ali é uma proteína, que ela é formada de aminoácido, né? Que ele tem uma capa lipídica, e essa capa lipídica que dissolve com o sabão ou dissolve com o álcool, né? Por isso que desorganiza ele, né? Que ele tem sensibilidade no ambiente em determinadas superfícies, né? Assim, o que está aí de normal. Tá? Eles não podem pegar uma coisa que a gente ainda está em dúvida ainda. Qual que é o mecanismo da doença? Nós estamos em dúvida. Tá certo? Nós estamos em dúvida. A gente não sabe o mecanismo da doença ainda, como é que é. Por que em algumas pessoas é pior que outras? A gente não Entendi, sabe. obrigada. Então, assim, essas coisas mais tradicionais aí, eles podem pegar. Agora, acho muito provável, Ana, tá? Acho muito provável texto na prova de português, texto na prova de inglês e redação. Tá? Não uma redação especificamente sobre o coronavírus, mas sobre negacionismo científico. Entendi. Tá? Acho muito provável, tá certo? Porque está na onda aí, você está vendo, pode aparecer um texto lá sobre terra plana, tá? Pode aparecer um texto de português lá sobre terra plana e caminhar na redação sobre negacionismo científico, tá certo? Eu acho que pode caminhar para isso aí, tá certo? E se eu tivesse lá, eu fazia isso, faria isso com certeza. Tá? Valorização da pesquisa, valorização da ciência, tá? Valorização aí, né, das universidades, dos centros de pesquisa, dos profissionais, todas as áreas que estão relacionadas com isso, pode ir para esse lado. É uma universidade particular, certo? Não tem que dar satisfação ao governo federal, né? Igual uma universidade federal, por exemplo, que faça uma prova separada, se a colocar um negócio dele, vai dar uma confusão danada com o governo federal, né? Particular, o mais que eles podem fazer é atrasar o FIES 2 dias lá, tá certo? Mas eu acho que é bem provável. Mas nesse aspecto, nada assim de, sabe, coisa de última hora. Não. Podem falar da cloroquina, né? Que é um medicamento usado para malária, tá certo? Que o medicamento usado para uma doença numa dose não quer dizer que ele é seguro numa dose maior para usar para outra doença. Né? Que o pessoal fala assim, não, mas cloroquina é seguro. O povo já usa tem 100 anos. Usa na dose X, né? Usa na dose X, não na dose 6x que eles falaram lá no início, que era a dose que funcionava, e depois vi que não funciona coisa nenhuma. Certo? Então, assim, sabe, eu acho que eles podem colocar uma fórmula da hidroxicloroquina, uma fórmula da ivermectina, uma fórmula da azitromicina. Essas substâncias que estão aí no dia a dia aí desse assunto da pandemia, eu acho que pode. Função imunológica. Entendi. Tá? Acho Obrigada. muito provável. Tá? Tá bom, Belezinha, obrigada. Gi? Joinha? Tranquilo? Mais Certo. alguma dúvida? Tranquilo, seu Paulo, Felipe? Oi, diga, Felipe. eu tive duas dúvidas, uma de Da múltipla biologia, escolha, né? isso, uma Tá, de peraí. biologia Então, e se eu outra de salvar química. aqui, calminha. Vamos lá. Qual de biologia que deu problema? A8 A e 8. só. A De 8 da biologia foi biologia. só 8. A 8. Os alelos azão e azim encontram-se no par cromossomo humano de número 3. Tá? Então, você tem lá, né?
cromossomo 3, o azão e o azinho estão lá. Tá certo? O azão, o azinho. Tá? Estão no cromossomo 3, que é um dos nossos 23 pares de cromossomo. Certo? Os alelos Bzão, Bzinho e Czão, Czinho estão no cromossomo 21. Vou ter que fazer um cromossomo 21 grande, né? Só para manter aqui a lógica da coisa, o cromossomo 3 é maior que o cromossomo 21. Então, mas eu vou ter que fazer um cromossomo 21 grande, senão não vai caber, né? Então, no cromossomo 21 tem Bzão. Que é isso, menino? Isso apareceu aqui. Tem o Bzão, o Bzinho, o Czão, o Czinho. Certo? Tranquilo? É isso que ele está falando. Faça o esquema, Tranquilo. tá? Uhum. Faz o esquema, que se não fizer o esquema, tentar fazer essas coisas de cabeça, não sai, não. Considerando informações, é lícito afirmar. A probabilidade de um casal azão, azinho, Bzão, Bzinho ter uma criança azinho, azinho, Bzinho, Bzinho é 1/8. Tá certo? 1/8. Tá? Então, o que você teria que fazer aqui? Cruzamento normal. Cruzamento segundo a lei. Porque esses genes não estão ligados, eles não estão no mesmo cromossomo. Esses genes não estão no mesmo cromossomo. Tá? Então, você ia tirar os gametas, azão, Bzão, azão, Bzinho, azinho, Bzão, azinho, Bzinho. Tá certo? Ia fazer lá o cruzamento. Tá? Só que a chance de nascer... 1,16, né? 1,16. A chance de ser 1,16. É azinho aqui com azinho de lá, 1/4. Bzinho daqui com Bzinho de lá, 1/4. 1/4 vezes 1/4, 1,16. Então, esse aí está errado. A probabilidade do casal Bzão, Bzinho, Czão, Czinho ter uma criança assim, não tenho como calcular. Não tenho como calcular, porque os genes estão ligados. Não tem segregação independente. Eu não posso falar, porque o Bzinho com Bzinho a chance é 1/4, o Czinho com C. Eu não posso falar, os genes estão ligados. Tá? Genes ligados. Tá certo? Não sei a frequência de crossing over que tem aí. Porque eu teria que ter a frequência de crossing over para saber. Então, não tem como eu falar isso. Então, aparentemente já está certa, né? Mas se fosse a letra A, se vocês não tivessem ligado. Mas eles estão ligados, sem mais informação, eu não consigo fazer isso, não. É impossível uma pessoa azão, né, produzir um gameta. Não, não é impossível, não. Vai isso aqui. Azão vai para o espermatozoide, Bzão vai, Czão vai. Pode, não é impossível, não. É errado. Pode produzir sim. Agora, uma pessoa com síndrome de Down. A pessoa com síndrome de Down tem 3 cromossomos 21. Então, ela tem um outro B e um outro C. Não é isso? Então, ela pode ser azão, azinho, Bzão, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Czinho. Pode. Entendi. Porque ela tem 3 cromossomos 21. Malandrinha, né? Malandrinha a questão. Oi. Aí, no caso, se desse a porcentagem de crossing over, aí seria um problema de linkage, né? Linkage. Genes ligados, linkage. Aí tinha que te dar distância entre os genes, aí você ia ver percentual de recombinante e tal, e aí ia fazer. Não, ok, não só tinha que te dar a distância entre os genes, como tinha que te falar se os genes estão em cis, trans, como é que estão. Ia virar uma zorra, tá? Aliás, a gente nem faz isso com cruzamento de duplo heterozigoto. Toda vez que você faz exercício de linkage, é duplo homozigoto recessivo, porque ele não interessa, e duplo heterozigoto, onde você faz o linkage. Com 2 duplo heterozigotos, filho, nem na faculdade a gente não fazia. O professor fala assim, não, é mais ou menos assim, mas não vou fazer, então.
Esquenta, não. Nem na Entendi. faculdade a gente não fazia. Olha que eu tive uma professora de genética maravilhosa, cara. Nossa Senhora. Você pensava assim, nossa, mulher devagar, quase parando, menino. Nada. Ela preparou a gente. Na hora que chegou no final, a gente estava sabendo tudo. Falei, essa mulher é doida. Essa mulher é uma bruxa. Todo mundo sabendo tudo. Né? Calma, sabe, pessoa? Calma, paciente. No final, a gente tá tudo dominando a genética com ela. E a química? Tema de química, Felipe? Sim, tem uma questão de química, sim. É a questão 2. 2? Aham. Não pode, não. A 2 não. Pra mim, a letra A estava correta. Considere os elétrons do átomo de fósforo Z igual a 15, sua configuração eletrônica fundamental. Respeito de, podemos afirmar. Não, o fósforo não tem elétron em D, não. O fósforo não tem elétron em D, não. Elétron em D só começa a aparecer no número atômico 21. Até o cálcio é SP. SP. Tá? Ué. Faz a distribuição de 15. 1s2, 2s2, 2p6, até aí são 10. 3s2, 3p3. Entendeu, não? Ah, tá. Nossa, meu Deus do céu. Não, é muita bobagem aqui, meu Deus. Voou nessa aí. Foi. 3 elétrons no nível mais externo, não, são 5. Né? São 5 elétrons no nível mais externo. Coluna antiga 5A, né? Há 3 elétrons não emparelhados. Sim, esses 3p3 aqui eles não estão emparelhados. Tá certo. Maioria dos elétrons em orbital S. Eu tenho 6 em orbital S e tenho 9 em orbital P. Então, na maioria não está em S. Não, tá certo, então. Eu que errei bobagem. Voou, né? Aham. Vou voar assim na prova, não. Calma, Ok. tá? Cara, muita calma, muita tranquilidade. Viu, Ana? Muita tranquilidade. Questão, gente, funciona assim, tá? Muita atenção nas primeiras linhas. As primeiras linhas são importantíssimas, tá? Se você atacou a questão e não achou a resposta, volta na questão inteira. Volta lá no início, olha as primeiras linhas, vê se não tem nada escondido. Vê se você não está esquecendo de um exceto, um incorreto, um não, um nunca, um sempre. Tá? Muito cuidado com isso aí. Lê com muita calma. E não confia em fazer coisa de sua cabeça. Igual uma distribuição eletrônica dessa. Eu fiz de cabeça. Não confia. Não confia. Põe no papel. Tá? Põe no papel. E se a questão... Nenhuma questão... A prova lá... Deixa eu ver aqui. 3 minutos por questão. Nenhuma questão lá merece mais do que 6 minutos da atenção de vocês. Tá? Se a questão se enrolou e não está saindo em 6 minutos, dá um bicudo nela, deixa ela de escanteio, tá certo? Depois você volta se sobrar tempo. E tenta fazer a eliminação. Tenta eliminar alternativas. Cuidado para não eliminar a resposta. Tá? Ok. E obrigado, o último Ramon. conselho, aquele conselho importantíssimo. Não marque nada que eu não marcaria. Pode deixar. Tá bom? Tá bom. Não marque nada que eu não marcaria. Esse é o melhor deles. Tá bom, Ramon, muito obrigada, de verdade. Alô, gente. Abração para vocês. Valeu, Ramonzinho. Tá? Abração. Boa prova, tá? Abraço, obrigada. Boa prova lá para vocês.